Você com certeza já ouviu falar ou conhece alguém que tem síndrome de Down. Eu sou a Rayana Maia, eu sou médica geneticista e eu vou falar um pouquinho sobre essa síndrome que é a causa mais frequente de deficiência intelectual por condições genéticas. A síndrome de Down é uma alteração causada pela presença de um cromossomo 21 a mais. No nosso DNA, nós temos 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe, é assim com todo mundo. O que acontece nos pacientes que têm síndrome de Down é a presença de um cromossomo a mais que vai levar às alterações que a gente identifica nesses pacientes. Na síndrome de Down, apesar de todo mundo conhecer pelas características faciais, que a gente reconhece inclusive na rua, nem precisa da área de saúde para a gente identificar essas características, o que mais chama atenção nesses pacientes é o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. O que que significa isso? São pacientes que têm um maior atraso para andar, um maior atraso para falar, por conta do quadro de hipotonia, da fraqueza muscular que eles têm associado por conta dessa alteração genética. Então, o diagnóstico precoce não é simplesmente para saber qual que é a causa daquele olho puxado ou daqueles dedos pequenininhos, mas principalmente para que a gente possa realizar uma intervenção precoce nesses pacientes. Como é que isso acontece? A gente vai começar a fazer a fisioterapia, a fonoterapia, para fazer com que esse atraso ele seja minimizado e assim tenha menor repercussão sobre a vida daquele paciente, daquela família. A gente também encontra um atraso cognitivo, que é deficiência intelectual. Essa deficiência intelectual ela é muito variável entre os pacientes e pode ser de leve, moderada a grave. É muito comum as pessoas perguntarem qual que é o grau da síndrome de Down. E, na verdade, não existe um grau. O que a gente observa é uma variação entre essa dificuldade, essa deficiência intelectual nos pacientes. Um dos principais pontos que a gente observa hoje em dia na prática médica é que quanto mais precoce for essa intervenção, esse diagnóstico com as terapias, não só para a estimulação motora, mas também para a estimulação cognitiva, menor vai ser o impacto dessa alteração genética do paciente. Além disso, a gente observa também nesses pacientes uma maior quantidade de malformações. E aí, na verdade, essa é a maior preocupação quando a gente fala de sobrevida, quando a gente fala de comorbidades. Porque se o paciente tem malformações mais importantes, a gente pode ter mais complicações associadas do ponto de vista médico. Então, por exemplo, quase 50% dos pacientes com síndrome de Down têm cardiopatia congênita, ou seja, tem uma malformação no coração. Algumas cardiopatias elas são leves, muitas vezes nem precisam de cirurgia ou de medicação. Outras, por outro lado, elas podem ter um grande impacto na vida do paciente e precisar realizar grandes cirurgias. Do mesmo jeito que acontece com todas as pessoas, os pacientes com síndrome de Down eles também são únicos e precisam ser observados desse ponto de vista. A gente sabe que existem protocolos de acompanhamento, existem condutas que podem ser tomadas de forma geral, mas cada paciente tem a sua individualidade que também precisa ser observado. Eu falei de várias características que a gente tem na síndrome de Down, vocês já sabem reconhecer essa síndrome, mas uma pergunta muito frequente que a gente vê dos pacientes, das famílias, é se é preciso fazer o cariótipo. Bom, primeiro o que é o cariótipo? O cariótipo é uma foto dos nossos cromossomos, A gente faz esse exame para poder identificar as alterações nessas estruturas, que é onde a gente tem o nosso DNA. Na síndrome de Down, a gente vai ter esse cromossomo 21 a mais identificado por meio dessa foto, desse cariótipo. E será que a gente precisa fazer esse exame realmente para dar o diagnóstico? O diagnóstico ele é essencialmente clínico, mas o cariótipo vai ajudar a trazer essa confirmação por meio da identificação do cromossomo, mas mais do que isso, ele é capaz de fornecer para a gente uma informação importante, que é o risco de recorrência daquela alteração na família. É muito comum as pessoas perguntarem, qual a chance de eu ter um outro filho com síndrome de Down? E é por meio do cariótipo que a gente consegue dar essa informação com mais clareza. Por quê? A grande maioria, 95% dos casos, a gente vai ter o que a gente chama de trissomia livre. Ou seja, a gente tem esse cromossomo 21 a mais, mas ele está solto ali dentro dos nossos cromossomos. Mas, em alguns casos, a gente tem o que a gente chama de translocação. Ou seja, esse cromossomo 21 ele está trocado de lugar e pode vir colado com algum outro cromossomo. Nesses casos, a gente tem um risco aumentado para aquela família se os pais são portadores dessa translocação também. Além de todos os cuidados médicos que são importantes ter com essa síndrome, é fundamental que a sociedade também entenda do que é que se trata a síndrome de Down. Não é simplesmente uma alteração genética, é uma pessoa com capacidades e potencialidades iguais a qualquer outra pessoa se a gente dá essa oportunidade. Então, trazer o respeito para essa condição é fundamental, que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre essa condição e sobre como a gente lidar com ela.